Sabe qual seria a idade dos 11 apóstolos, excetuando Pedro? Todos teriam entre 15 e 20 anos de idade. Quer ver? Olha de novo aí na tela. Essa moeda que vocês estão vendo é uma das moedas da coleção de arqueologia bíblica do Museu do UNASP, do MAB, o museu que eu falei no início. Essa é uma das moedas que nós temos no nosso acervo. Esse é um shekel do templo. Essa era a moeda que deveria ser dada como pagamento no templo pelo imposto do templo. Agora volta para mim aqui. De acordo com o livro de Êxodo, uma pessoa deveria dar o shekel do templo somente depois que ele completasse 20 anos. Antes de 20 anos de idade, ninguém era obrigado a pagar o shekel do templo. Guardou essa informação? Pois bem, deixa eu colocar outra informação para você. Então, se você tinha mais de 20 anos, você tinha que pagar o shekel do templo. Se você tinha menos de 20 anos, você não precisava pagar o shekel do templo. Um dia, Jesus estava com seus 12 discípulos na Galileia. Os 12, com ele 13. Alguns questionadores chegaram para ele e falaram assim: escuta, vocês não pagam o shekel do templo? O imposto do templo? Você conhece essa passagem na Bíblia? O que Jesus fez? Ele chamou Pedro e falou: Pedro, para não escandalizá-los, vai lá e pesca um peixe. Pedro pescou o peixe, tirou do peixe uma tetradracma, uma moeda como aquela, e Jesus falou assim: muito bem, Pedro, vai lá e paga por mim e por você. Raciocine comigo. Eram 13. Se Jesus pagou o imposto só por ele e por Pedro, é porque os demais tinham menos de 20 anos e não eram obrigados. Isso eu sei que surpreendeu a muitos de vocês, porque muita gente imagina os 12 apóstolos, 12 homens velhos, com exceção provável de João, mais novinho, mas todos assim bem velhos, bem rudes, não. Então, se você está aí na casa dos 15, 16, 20 anos, foi nessa idade que Jesus recrutou os seus 11 discípulos, excetuando Pedro. Ou seja, não espere você ficar muito velho para pregar a palavra de Deus, ele já está chamando você hoje. Outra prova que eu tenho que Pedro era o único que estava acima de 20 anos é que os rabinos aconselhavam o seguinte: a idade de casamento das meninas, eu falei ontem, era mais ou menos 13 anos, 13 a 15 anos era a idade média que as meninas casavam. E os rapazes, a idade média deles podia ser 18 anos, 18 a 20 anos, a idade que um rapaz casava. E o único apóstolo que é descrito como casado, porque tinha uma sogra, era Pedro. Isso deduz então que os demais não eram casados. Se não eram casados, mais um argumento para o fato de que eles tinham menos de 20 anos de idade. Bom, eu dei aqui apenas um exemplo para vocês de como nós podemos deduzir a idade dos 12 apóstolos. E estando entre 13 e 20 anos, eles estão na idade em que os jovens poderiam ser recrutados por um grande rabino. Mas apesar de estarem na idade certa, a maioria deles não tinham qualquer esperança de serem selecionados por Jesus ou aprovados por Jesus. Além disso, eles eram galileus. E como eu falei, os galileus não eram bem-vindos na Judeia. Eu vou colocar uma lista aqui dos defeitos dos galileus que o pessoal da Judeia reclamava. Coloca aí para você ver. Os judeus da Judeia diziam que um judeu da Galileia, o judeu de Jerusalém falava que o judeu da Galileia, ele era o pior judeu que poderia ter. Ali era o pior celeiro, ele só não perdia para o samaritano. Ele tinha um sotaque ruim. O sotaque da Galileia era tão ruim, que... volta para mim aqui. Havia até uma piadinha entre os judeus da época de Jesus, que você sabe que o judeu ele lê a Torá na sinagoga. E uma vez por ano ele pronuncia o nome de Deus ali no tetragrama. Nas outras vezes ele evita falar do nome de Deus. Então, nessa época de Jesus, eles diziam que nunca deveria ser dada a Torá para um galileu ler em público, porque ele podia pronunciar errado o nome de Deus e ofender os anjos. O sotaque dos galileus era motivo de piada aqui embaixo. Tanto é que quando Pedro abriu a boca e começou a falar lá, todo mundo falou: ele é galileu, olha. O sotaque de Pedro o enganou. E talvez você vai se surpreender, Jesus também não escapou do sotaque ruim da Galileia. Tanto é que quando ele gritou na cruz: Eli, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Alguém falou assim: ele está gritando por Elias? Porque o sotaque era tão pesado que eles debochavam do aramaico falado na Galileia. Então não podia ser o melhor lugar para você escolher discípulos. Outro problema: os judeus da Galileia tinham uma reputação ruim com os romanos por causa das constantes rebeliões que surgiam de lá. Como eu falei, eram religiosos vistos de segunda categoria, eram provincianos. E mesmo depois dos tempos bíblicos, o ministério dos apóstolos continuou desconhecido. Volta para mim. Isso é uma coisa que esses dias eu parei para pensar. Os únicos discípulos de Jesus, dos 12, que nós temos informação mais concreta a respeito deles, é Mateus, que escreveu o Evangelho,
Pedro, Tiago, ali no comecinho, e alguns intercursos ali de Filipe. Mas fora isso, onde é que está o grande ministério de André? Tem lendas e tradições tardias, medievais, mas nós nem sabemos qual foi o sucesso deles. Ou seja, do ponto de vista humano, Jesus poderia escolher outras pessoas. Agora, olha aqui para mim, por que eu estou colocando esse quadro dos discípulos? Sabe por quê? Por minha causa e pela sua causa. Eu vou sentar que eu quero bater um papo com você e ler uma coisinha aqui. Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Nós vivemos uma época em que é paradoxo isso, apesar de muitas liberdades, principalmente você que é mais jovem, tem muitas cobranças. Aliás, não são só os jovens, não, são todas as categorias. Ser pai hoje está mais difícil do que em qualquer época da humanidade. Eu conheço algumas pessoas já de idade que criaram 12, 15 filhos, e muitos pais hoje que não dão conta de 2. Há pouco tempo, uma atriz da TV aí colocou lá quer fazer não sei se uma ONG ou um evento, qualquer coisa, para apoiar mães que detestam ser mães. Que ela admite que ela tem filho, mas ela não quer ser mãe. Ou seja, a cobrança está tão grande que antes você criava 13, 15 filhos, hoje os pais têm dificuldade de criar 2. Está difícil ser pai, está difícil ser mãe. Ser professor, daqui a pouquinho alguns vão começar a chorar. Está cada vez mais difícil, a cobrança é muito grande. Há pessoas entrando em burnout, porque não estão aguentando o peso das responsabilidades. O celular hoje te cobra tanta coisa que as distâncias ficaram encurtadas, mas hoje você está tão ocupado com coisas importantes que não tem tempo para aquilo que é essencial. E ser jovem também está muito complicado. O Instagram cobra muito de você. Você tem que estar sempre da hora, você tem que estar sempre descolado, você tem que estar sempre mudando de celular, de roupa e de moda para ser aceito pela galera. Mudando até de linguagem, porque as expressões de hoje já não serão as daqui a algum tempo. E quando você olha com tudo isso aí, eu sei que eu estou falando, não sou psicólogo, mas não preciso ser para falar isso aqui. Tem um provérbio gaúcho que diz, não preciso comer uma chimia para saber que é doce. Eu não sou psicólogo, mas eu já fui paciente. Então eu posso dizer, do ponto de vista de um paciente, que há muitas pessoas nesse momento me ouvindo com problemas sérios de autoestima. Não é? Muita gente. Eu confesso para você uma coisa, e você vai achar esquisito. Deus me deu o dom da cara de pau. Eu vou explicar. Eu não tenho medo de falar para multidões. Eu já preguei para 40 mil pessoas de uma só vez no estádio. Em Angola, nós temos alunos angolanos aqui. Eu não tenho problema nenhum. Ligou a câmera, pá, eu não tenho medo. Mas não tem uma vez que eu desça do púlpito confiante do que eu fiz. Eu nem gosto de assistir vídeos dos meus sermões. Sabia disso? Eu luto constantemente ainda com algumas armadilhas do problema de autoestima que ainda me assaltam. E por que eu tenho coragem de abrir o meu coração e falar isso para você? É porque eu quero chegar ao seu coração. Porque você talvez tem problemas também de não acreditar em si mesmo. Aliás, tem muita gente que vai para o outro extremo. Ele se torna arrogante. Sabe por quê? É porque ele se sente tão zero à esquerda, tão zero à esquerda. Lembra aqueles filmes das patricinhas de Beverly Hills? Aquela menina que se acha tal, e você vai ver no fundo ela se sente desse tamanhozinho, por isso que ela tem que botar muito laque no cabelo, tem que colocar muita maquiagem, muita saia curta, porque ela acha que por ela mesma ela nunca será amada, então ela tem que ser algo que ela não é, sensual, provocante, seguidora de Anitta. Os rapazes é do mesmo jeito. Ele acha que se ele não for fera, que briga, que tem coragem de ser velozes e furiosos. Eu hoje vim de Campinas com a minha esposa, falei, gente, que estupidez. Uns 5 ou 6 rapazes saindo ali de Arthur Nogueira, empinando a moto com a menina na traseira. Eu falei, eu não sei quem que é mais doido, a menina ou ele. Desculpe se o que eu vou falar aqui até é politicamente incorreto. São pessoas que eu penso assim, se tiver uma diarreia, a cabeça murcha. Mas sabe por que tem isso? Eu vou dizer a você por quê. Esperar o pessoal terminar de rir. Isso porque a gente não tem sermão escrito, né? Antigamente, né, pastor? Antigamente tinha assim, aqui chorar. Mas sabe por que eu estou falando isso com você? Primeiro foi bom arrancar um pouquinho o seu riso. Quem sabe esse rosto, a gente não estava precisando dar um sorriso há um bom tempo, né? Deixe-me dizer uma coisa. O diabo, ele mesmo, o tinhoso, ele quer fazer você acreditar que você não é amado de Deus. Mas você é. Sabe por que tantas vezes você é tão atacado? Eu assisti um filme uma vez que eu nunca mais esqueci dessa cena.
Eu não sei como é que seria a tradução dele em português, acho que é Something About Us, o título em inglês. Alguma coisa acerca de nós. E havia uma mulher, não vou dar spoiler, mas só uma sinopse, que ela cuidava de sem-tetos. O marido achava aquilo ali uma besteira, mas ele aos poucos vai mudando o coração dele e descobre que a mulher estava com câncer terminal. E quando ele estava, o marido, conversando com um sem-teto que ela ajudou, o sem-teto vira para o marido e fala o seguinte: a senhora Debbie é extraordinária. Aí o marido responde: sim, ela é extraordinária. Aí o sem-teto fala: não, você não está entendendo. Ela é maravilhosa. Ele falou: não sei, ela é maravilhosa, ela faz um trabalho muito bom. Não, você não entendeu ainda, porque você é carnal. Ela é amada de Deus. E o marido falou: como assim? Ele falou: ela é amada de Deus. E o marido falou: mas se ela é amada de Deus, então isso é bom. O sem-teto falou: isso é bom. O único problema é que quando você é amado por Deus, você passa a ser importante para Satanás. Se eu estou falando para você agora, que está questionando assim, por que tanta gente me bate, por que tanta coisa dá ruim? Ora, numa guerra, os primeiros que você mira são os generais. Deus não é sádico. Eu sou feliz. Mas eu já descobri, e isso foi a cura para muitos problemas de autoestima, que muitos ataques que eu recebi é justamente por ser amado por Deus. E essa pode ser a sua história. E quanto àquele complexo que você tem, e os pecados que você cometeu. Por isso eu trouxe a história dos apóstolos para você.